Eu estava falando ontem sobre o objeto de estudo da geografia, né? Falei tanto ontem que a geografia tinha um objeto de estudo, ela é uma ciência, então se ela é uma ciência, ela tem um objeto de estudo. E o objeto de estudo dela é o espaço geográfico, que é o espaço onde os homens vivem, onde os homens plantam, colhem, onde eles circulam, onde eles constroem, ou então reconstroem, que modela, que impacta, mas é onde nós, a nossa superfície, né? Nossa superfície terrestre, tudo isso aqui faz parte do espaço geográfico. Esse é um objeto maior de estudo da geografia, mas para estudar o espaço geográfico, a geografia ela se utiliza de 4 categorias de análise. Ixi, que nome bonito, categorias de análise. Por exemplo, para entender o espaço geográfico, é necessário que a gente estude o quê? A paisagem. A paisagem está contida no espaço? Óbvio, tá. A gente estuda paisagem, a gente estuda região, a gente estuda lugar e a gente estuda território. São quatro categorias de análise, né? Mas cada uma dessas categorias, a gente vai ver que elas estão inseridas dentro do espaço geográfico, que é o nosso objeto de estudo mesmo, né? Então, acho que vocês entenderam aí. Pois bem, aí a geografia, ela é uma ciência social, mas, entretanto, todavia, porém, ela também se utiliza de várias outras ciências também, né? Para compreender esse espaço geográfico. Ela estuda as relações do homem entre si e do homem com o meio. Então, ela meio que tem uma parte que é mais voltada para os estudos sociais, embora ela seja uma ciência social, ela tem uma parte que é mais enviesada, voltada para os estudos sociais, para a parte humana, e ela tem uma parte que é mais voltada para as questões físicas, né? Tipo assim, estudo dos climas, do relevo, da geologia, das rochas, da origem do universo, a gente estuda isso também. Ela também tem uma parte também voltada para a questão do estudo da hidrografia, do conjunto das águas. Ela também tem uma parte que é mais voltada para o estudo da vegetação, a dispersão dos animais também sobre a superfície terrestre. Tudo isso a geografia também estuda. Está dentro da parte física. Então, esse ano a gente vai ver tudo isso, né? A parte física e a parte... É uma revisão geral. A parte física da geografia e a parte mais humana da geografia. Embora pareça que são duas coisas assim... Virgem Maria, geografia física está ali e a geografia humana está lá na baixa. Não, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, quando você está fazendo um estudo de geografia, você está estudando, na verdade, um todo. Deve ser um estudo sistemático. Eu vou mostrar aqui os princípios da geografia, de uma análise aí geográfica de qualquer coisa que você for estudar. E a gente vê que a geografia, quando você está estudando algum fenômeno que ocorre no espaço, você está estudando tanto de acordo com a questão física daquele espaço, quanto também com as pessoas que estão impactando, que estão passando por ali, o que elas estão fazendo naquele espaço. Então, a gente estuda tanto o aspecto humano quanto o aspecto físico, simultaneamente. Não são coisas assim, separadas. Então, mas assim, a gente sabe que dentro da geografia física tem algumas áreas que são mais... A gente sabe que são mais, como é que eu posso dizer? Nítidas, olha, geografia física, geralmente a gente vê mais isso aqui, e dentro da geografia humana a gente estuda mais isso aqui, mas o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente está fazendo um estudo em geografia, a gente não estuda essas coisas separadas, não. A gente junta, tá entendendo? Então, dentro da geografia física, a gente vai ver algumas áreas como geologia, que a gente vê aqui a questão das rochas, origem das rochas, tipo de rochas, é aqui que a gente vai ver um pouquinho sobre o universo, sobre... formação, né, geológica, enfim, do nosso planetinha. Aí aqui, geomorfologia, já vai estudar a questão do relevo, o relevo terrestre, tanto a nível mundial quanto a nível Brasil, relevo. Pedologia, olha o nome como é bonito, pedologia, estudo dos solos. Climatologia, climas. Biogeografia, estuda biomas, ecossistemas, biomas, domínios morfoclimáticos, enfim. Estuda a distribuição da vegetação aí, dos biomas, no Brasil e no mundo. Aí, fitogeografia, estuda mais especificamente a questão das espécies vegetais. Hidrografia, estudo das águas. Aí vem geografia humana. Geopolítica, que é voltada para a questão de conflitos, de tensões que acontecem no mundo, voltada para a questão estratégica de domínio de território, de defesa de território, de proteção, de exercer influência sobre outros países, seja política. Aí estuda economia, comércio, indústria, tanto a nível mundial quanto, né, nacional. E até local. Transporte, demografia, que é estudo da população. Sempre que você vê esse nome aí, demografia, tem a ver com população. Estudos demográficos são estudos populacionais.
e urbanização, né? Que é um fenômeno da industrialização. Enfim. Então, vamos lá. Os princípios da geografia. Toda vez que você vai fazer um estudo em geografia, você deveria utilizar algum princípio ou utilizar todos esses princípios aqui, né? Enfim. E aí, esses princípios, eles foram coisas que foram sendo construídas por geógrafos ao longo da disciplina. Enquanto a geografia se tornou ciência, pessoas foram escrevendo sobre princípios que deveriam ser adotados em pesquisas geográficas. Tem esses 5 aqui, né? Ó. O princípio da extensão, o princípio da analogia, da causalidade, da conexão e da atividade. Vamos ver o que é cada um deles, o que é que significa? Extensão. O princípio da extensão foi elaborado por Friedrich Ratzel e significa dizer o quê? Toda vez que você vai estudar um fato, um fenômeno, diga aí, eu estou estudando... deixa eu ver... Estou estudando o território das prostitutas na zona norte de Caicó. Isso é um estudo geográfico. Isso é um estudo geográfico. O território das prostitutas, o território dos michês, o território, deixa eu ver, o território das gangues, o território do narcotráfico. Estou estudando tudo isso. Isso aí, você tem que delimitar a sua área, a sua extensão. Tipo assim, esse território, existe uma extensão, a área que você está estudando é só na zona norte de Caicó, então, delimite sua área. Isso é o princípio da extensão. Quando você está estudando um fenômeno, você tem que delimitar a área que você está estudando aquilo ali. Tá entendendo? Esse é o princípio da extensão. Deve delimitar a área de ocorrência do fato. Ok. Princípio da analogia. Toda vez que você estuda um fenômeno, você deve fazer uma analogia. Você deve comparar ele, tipo, o que está acontecendo aqui com a outra área, fazer uma comparação. O livro dá um exemplo bem legal. Por exemplo, cadê? Deixa eu ver aqui. Exemplo. Oi? Alguém falou? Não? Ao estudar o porquê da falta de chuva no Saara, que é um deserto, né? Busca semelhanças e diferenças da falta de chuva na Antártica, que também é um deserto, mas são desertos diferentes, né? Tipo, enquanto a Antártida ou Antártica é um deserto frio, é localizado numa área ali de polo, né? Fria, gelada, o Saara está numa área mais quente, né? Uma área quente, uma área dentro de uma área ali mais tropical, dentro de uma área quente. Então, mas toda vez que você for fazer um estudo, você tem que fazer uma analogia, deveria fazer uma analogia, comparar aquilo ali, aquele fenômeno que pode estar acontecendo, ter ocorrências semelhantes em outras partes do mundo, você deve fazer uma analogia. Princípio da causalidade, você deve buscar as causas daquele fenômeno. Eu estou estudando aumento de casos de coronavírus em Caicó. Estou estudando isso de forma geográfica, né? Não do ponto de vista da biologia, da geografia. Estou vendo que está ocorrendo esse fenômeno e geralmente as pessoas que estão mais se contaminando são pessoas pobres, carentes, que moram em bairros periféricos. Então, eu vou buscar as causas. Por que isso está acontecendo? É por causa da condição de vida das pessoas? Enfim, eu vou buscar ali uma explicação, as causas para aquele fenômeno estar acontecendo. Então, o princípio da causalidade. Princípio da conexão. Estão vendo que cada um, eu nem estou falando, eu estou passando direto, né? Estou dizendo não. Tipo, da extensão, para delimitar, foi o Friedrich Ratzel, o da analogia foi o Carl Ritter e o convidado Lablache. Esses nomes são importantes, porque eles foram os primeiros carinhas a escrever enquanto a geografia se tornou uma ciência no século XIX, né? Eles foram os primeiros a escrever aí sobre a geografia enquanto uma ciência. Aí o da causalidade, você buscar as causas do fenômeno e explicar, foi o Alexander Humboldt. O princípio da conexão foi o Jean Bruns. Tanto da conexão quanto da atividade foi ele, o Jean Bruns. O que é que diz esse da conexão? Diz o seguinte: consiste na ideia de que deve o geógrafo praticar um estudo de forma sistematizada. Então, por exemplo, é o que eu estava dizendo para vocês. Todo estudo que existe em geografia, o geógrafo ele deveria estudar de forma conjunta, tanto o fenômeno físico quanto o fenômeno social. Embora eu esteja estudando, por exemplo, a eutrofização da água no açude Recreio, localizado no bairro Recreio, em Caicó. Eutrofização da água. Eu sei que aquilo ali é um fenômeno que vai provocar, sei lá, perda de oxigênio. Vai provocar perda de oxigênio. Por que aquilo está acontecendo? Aquilo ali tem alguma coisa a ver com atividades que são realizadas nas proximidades do açude Recreio? Tem a ver. Quais são essas atividades que podem estar influenciando isso? O incremento, o adicionamento de dejetos industriais ou domésticos que estão sendo depositados ali. Isso está provocando a eutrofização dessa água. Então, sempre que você for fazer um estudo em geografia, você tem que relacionar, você tem que fazer essa conexão.
fazer um estudo sistematizado é você meio que fazer uma análise geral, tanto do aspecto físico quanto do aspecto humano. Ana Conexão e... Beatriz, eu tenho uma dúvida. É que eu tava assistindo uma série, aí tem lá dizendo a água tá contaminada ou poluída. Aí, contaminação e poluição. Tem uma diferença, assim, para mim, poluição é algo que seja sólido e contaminação é algo que mexe com a química. Mas automaticamente, quando a água está poluída, ela praticamente está contaminada, né? Contaminada. Está contaminada. Contaminada tem a ver com essa questão dos compostos químicos que são adicionados na água, né? É porque Que muda aquela realmente composição. E poluição, eu acho que envolve o contaminação todo, com a... né? A poluição envolve o todo, É, tipo depósito de lixo, esgoto, que porque no influencia jornal diz que a contaminação. a água está contaminada por petróleo. Aí fica lá, contaminação, aí eu vejo que é químico. Químico. É isso, basicamente é isso mesmo. Beleza. A contaminação é uma coisa assim mais química, né? E a poluição acho que envolve o todo. Envolve você jogar o lixo, depositar também componentes químicos na água. É uma coisa assim bem complexa, né? Mas, enfim. E por último, o princípio da atividade. Esse caso que você está dizendo aí seria um caso que a gente poderia estudar aqui em Caicó e poderia relacionar tanto o aspecto físico com o aspecto humano. Fazer o princípio da conexão. Princípio da atividade, o último princípio, quando você vai fazer uma análise geográfica, diz o quê? Consiste na ideia de que todo fenômeno geográfico é dinâmico. Ixi, o que é isso? Dinâmico é algo que fica mudando. Algo dinâmico é algo que fica mudando o tempo todo, que transforma-se, né? Se transforma, ou é transformado. Então, você tem que entender que aquilo que você está estudando é algo que pode ser transformado no decorrer dos anos, que foi transformado, que foi modificado, e você vai ter que entender por que isso ocorreu, por que isso está ocorrendo, por que isso vai ocorrer. Só tem que entender que as coisas são dinâmicas, que o espaço geográfico, ele tem coisas ali que são bem dinâmicas, são dinâmicas. Aí aqui vai falar um pouquinho desses geógrafos, que depois a gente vai falar deles lá na aula 2, né? Foram os primeiros geógrafos a escrever sobre a geografia enquanto uma ciência, no século XIX. A gente falou do Alexander von Humboldt, do Carl Ritter, do Friedrich Ratzel, que mais? Do Jean Bruns, mas ele já é um pouco mais recente, não é tão antigo não. Que mais? Falou deles, acho que foi sobre eles mesmo, foi. Então, aqui vai falar, o Alexander von Humboldt, Carl Ritter, são dois alemães, estudaram espaço geográfico, o Humboldt era naturalista, ele era de uma área mais determinista da geografia, né, que dizia que, ainda vai ver determinismo, que dizia que a natureza, ela determina a nossa vida, ela meio que tem um poder, assim, exorbitante sobre nós. Então, ele era mais naturalista, tal, reconheceu as contribuições da geologia, da climatologia e da oceanografia, da geografia. Tá, aí vem falando um pouco dele, blá, 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 vai falar de Humboldt e tal, ok. Aí aqui Karl Ritter, que é outro alemão, né, dizer lá em cima, falou da importância da relação da superfície da Terra e os seres humanos. Todos eles estão envoltos aí de universidades, né, todos dois. Milton Santos, que já é um geógrafo da geografia humana, mas voltado para a geografia humana, e ele é da linha marxista, da linha da geografia crítica, uma geografia mais recente, do final do século XX para cá. Que mais? Ele estuda mais a dinâmica social, estuda as desigualdades que acontecem no espaço geográfico e, enfim, fala do meio técnico científico informacional, grande parte do que ele escreve sobre isso, que a gente vive nesse espaço que ele é permeado por um meio técnico, científico e informacional, e que esse meio técnico, científico e informacional se distribui de forma desigual nesse espaço, porque nem todas as pessoas têm acesso a tudo isso, as ferramentas e toda a cadeia de informações que existe por trás disso. Ele fala muito de globalização também, tem um livro chamado Por uma Outra Globalização, de Milton Santos, explica que a globalização ela é vista, a partir dele, de 3 formas. Ele estuda a globalização como uma fábula, como é passada para a gente, bonitinho, linda, maravilhosa, que todo mundo tem acesso a isso e aquilo. A globalização perversa, que é como ela realmente é, muito desigual. E a globalização como ela deveria ser. Ele propõe uma outra globalização. Eita, estão ligando para mim. 041. 041 de onde? Curitiba, Paraná. Eita, menina, não é ter feito nenhuma conta, não. De Curitiba, Paraná. Eu, hein? Vou atender, não.
Aí sim, aí ele fala fala muito de globalização, dessa globalização como ela deveria ser, né? Onde as pessoas tivessem realmente, se existem tecnologias que fazem com que a gente receba informação em tempo real, que a gente consiga se conectar cada vez mais, que essa globalização também permite com que a gente viaje e tudo mais, conheça outras culturas, todo mundo deveria ter acesso a isso. Então, ele no livro dele, Por uma Outra Globalização, ele também fala dessa outra globalização que deveria existir. Meu Deus do céu, quem tá mandando mensagem para mim hora dessa? Eita, professor. Definições de espaço. Aí pronto, essa aqui é a parte final, né, da aula 1. Vai falar sobre o conceito de espaço geográfico, a gente já falou muito, e as 4 categorias de análise. Para você estudar o espaço geográfico, você estuda 4 categorias de análise. O território. Chique tanta mensagem. O território. E vocês é desse jeito também, né, quando estão assistindo a aula? Fica recebendo mensagem? Com certeza. É uma bosta isso, é horrível. Mas, enfim, eu deixei porque eu estou participando de uma formação pedagógica e estou dando aula ao mesmo tempo. O cabo fica doidinho para olhar o que é. Eu tô assim, não, meu filho, quando você recebe áudio? Não tem que fazer a mensagem, você dá uma olhadinha, né? Mas o áudio faz o quê? Enfim, o negócio é desativar a notificação, porque senão a pessoa endoidece de tanta coisa. Pronto, aí aqui a gente tem 4 categorias de análise, 4 conceitos. O que é território? A gente estuda muito território e geografia, mas todo mundo pensa que território é uma coisa, é somente o substrato físico. Todo mundo fala assim, território é um espaço delimitado por fronteira. O que é que delimita o território? Que vê muito território, eu estou dando a trocada, viu? O povo vê muito território como se fosse território sinônimo de território nacional. Trata território como se fosse território nacional. Território é um espaço delimitado por fronteiras. Mas não é só isso. Tem território que você não tem como delimitar as fronteiras dele. Deixa de ser território? Não. Então, território é o quê? Ele vai além das fronteiras? Vai. Porque território é um espaço que é delimitado por fronteiras ou não, bem definidas ou não, mas que existem relações de poder nesse espaço. O que mais diz que significa dizer um território são as relações de poder que existem nele. Tá entendendo? Por exemplo... terreno é um território, um terreno? Um terreno, existe uma relação de poder ali naquele terreno, ele pertence a alguém? Pertence. É um território. Faz parte. Aí, por exemplo, vamos dizer que esse terreno aí seja um terreno não legalizado. Esse terreno não é legalizado. A pessoa foi lá, invadiu, ocupou, mas aí, de repente, chega o cara que tem a escritura, o dono, diz, olha, você tem que sair daqui. Vai acontecer ali uma relação de poder, uma disputa territorial. Aquelas relações que existem ali faz com que aquilo ali seja delimitado como um território. Então, olha, outro exemplo. Eu tenho uma avenida que é muito importante na minha cidade, chamada Coronel Martiniano, Caicó. A Coronel Martiniano é uma avenida, durante o dia, podem ser modificados os territórios. Durante um dia, pode mudar ali as relações de poder que existem ali. Pode existir o território do varejista, o território do comércio, pode existir ali durante o dia. E durante a noite, aquilo ali se tornar o território das prostitutas. Não, estou falando muito prostitutas, né? Prostitutas. Ou então o território dos michês. Pode se tornar o território do narcotráfico. Pode se tornar o território... O que mais? Dos boizinhos que assistem anime, que lê mangá. Enfim, território se refere a relações de poder. Se formam territórios. E, às vezes, o território ele pode não ter bem definidas suas fronteiras. Por exemplo, você não sabe até onde vai o território do narcotráfico. Você não sabe delimitar ali exatamente até onde vai. Mas você sabe que existe aquilo ali, existe aquele território ali, e que pessoas estão ali dialogando, rivalizando ou não, praticando um comércio, mas existe aquele território ali, que é o território do narcotráfico. Território pode ser visto como um espaço físico, e ele deve ser visto como espaço físico, porque território tem um espaço físico, mas não é somente um espaço físico bem delimitado, como passam para a gente. Geralmente dizem assim, território é todo espaço físico que é delimitado por fronteiras. Não, pode ser que o território não seja bem delimitado, mas ele não deixa de ser um território, porque ali existem relações de poder. Então, ele é um território.
Olha, há casos em que o território não apresenta seus limites muito claros, como é o caso do território delimitado por grupos terroristas. Você não sabe delimitar bem direitinho até onde vai o domínio de um grupo terrorista. Mas deixa de ser um território? Não, não deixa. Não tem relações de poder existindo ali, coexistindo, então é um território. O que mais diz o que é um território são as relações que existem nele, são as relações de poder que existem nele, de posse, de poder que existem nele. Isso é um território. Mas, claro, para que ele exista, tem um substrato físico. Só que pode estar bem definido ou não. Território. Aí tem os outros 4 aqui. Paisagem, lugar e região. O que é paisagem para a geografia? O que é uma paisagem? Todo mundo pensa que paisagem é só um ambiente bonito, natural, tipo, totalmente físico, algo assim, como é que eu posso dizer? O paraíso. Você olha assim, vixe, isso é uma paisagem maravilhosa. Então, quer dizer que essa minha paisagem aqui que eu estou vendo, essa vegetação aqui, uma parte queimada, uma parte natural, aquele lixo que está sendo depositado ali entre uma vegetação e outra, uma árvore e outra, aquilo ali não faz parte da paisagem, não? Isso aqui não é uma paisagem, não? Estou visualizando uma paisagem. Paisagem é tudo aquilo que você consegue perceber através da percepção dos sentidos, dos seus sentidos. Que sentidos são esses? Na minha visão, os 5 sentidos, né? Visão, audição, o paladar, o olfato e o tato. É claro que, tipo, você consegue perceber mais através de quê? Dos sons, geralmente, da visão. Por isso que muitas vezes vocês vão encontrar a paisagem como sinônimo de tudo aquilo que a gente consegue ver. Mas, por exemplo, se você fosse uma pessoa cega, se você perdesse a visão... madeira. Mas perdesse a visão, assim, ocorreu um acidente, você perdeu a visão de um olho, dos 2 olhos, você não consegue enxergar. Significa dizer que você não vai conseguir perceber a paisagem? Um cego não consegue perceber a paisagem? Dá para perceber, assim, escutar o vento batendo na árvore, né? A nossa audição, ela fica muito mais aguçada, Então, você consegue perceber muito o ambiente, a paisagem, pela audição. Você consegue tocar. Ah, mas eu sou deficiente. Eu não tenho meus braços, não tenho as mãos, né? Não consigo tocar. Eu consigo perceber a paisagem? Claro que você consegue, mas eu sou cega. Eu sou cega e eu não tenho como tocar as coisas, porque eu não tenho meus braços. Eu consigo ainda perceber. Consigo perceber? Consigo. Você sente o cheiro daquele local. Às vezes, se alguém te levasse de surpresa para uma praia, vendasse seus olhos e, tipo assim, prendesse suas mãos, você conseguiria entender que você está numa praia? Eu ia. Eu entenderia também. Você sente você sente aquele vento, aquela brisa, aquela umidade. Você sente aquilo ali. Aquilo toca seu corpo. Você sente um cheiro. Você, de certa forma, consegue tocar os pés ali naquela areia, né? Você consegue sentir ali alguma coisa. Enfim, a gente consegue perceber. O sentido, a paisagem é tudo aquilo que a gente consegue perceber através dos nossos sentidos. Ela pode ser uma paisagem bonita, que a gente considera bonita, ou ela pode ser uma paisagem que a gente considera feia, mas não deixa de ser paisagem. Paisagem pode ser limpa, pode ser poluída, pode ser algo... Deixa eu ver aqui. 10 minutos. Pode ser algo que a gente ache o cheiro desagradável, mas não deixa de ser uma paisagem. O que mais? Você pode ter uma paisagem com a maior presença de elementos naturais ou uma paisagem com a maior presença de elementos culturais, tipo coisas que o homem fez. Mas, geralmente, as paisagens... A gente não fala hoje em dia que existe uma paisagem 100% natural, porque o ser humano, ele praticamente já impactou... Praticamente não, ele já impactou toda a superfície da Terra. Né? Então, tudo que você visualizar, que você sentir, que você perceber, praticamente são coisas que o homem já impactou ali, seja de forma direta ou de forma indireta. Ele já impactou em toda a superfície da Terra. Então, é por isso que a gente não fala mais desse negócio de existe uma paisagem 100% natural, sem nenhum dedinho ali, nenhuma ação direta ou indireta do homem. Mas, geralmente, tem algumas paisagens que têm a maior presença de aspecto físico e tem outras que têm a maior presença nossa. A gente construiu diversas coisas, modificou aquilo ali, 100% não, mas grande parte daquilo ali foi modificado por nós. Então, existe a presença mais de elementos culturais. Geralmente, quando você analisa a paisagem, você vai detectar elementos naturais e elementos culturais. Se você detecta uma paisagem
a maior parte das coisas são culturais, porque são produzidas pelo homem, daquela paisagem ali, ela é uma paisagem mais humanizada. Já tem outros que são mais naturais, porque o homem não impactou tanto ali, não construiu, enfim, não desmatou. Pode ocorrer, mas ele deve ter impactado de alguma forma, seja de forma direta ou indireta naquele espaço. Então, paisagem. Aí vamos para outro conceito, lugar. O que é lugar na geografia? Geralmente o aluno diz assim, lugar é qualquer espaço. Tipo, eu tenho um lugar de guardar o meu smartphone quando eu vou dormir. Todos os dias eu guardo naquele canto, então ali é meu lugar. O lugar de guardar o meu smartphone. Eu tenho um lugar de guardar a minha moto, eu tenho um lugar de guardar a minha bicicleta, eu tenho um lugar de guardar as minhas moedas. Tudo isso aí é lugar. Qualquer espaço para mim é lugar. Não, na geografia não é assim. Na geografia, lugar tem toda uma logística de afetividade, tipo, tem sentimento. Para ser lugar para mim, tem que ser um espaço repleto de sentimentos para mim. Tá entendendo? Lugar não é qualquer posição do espaço, não. É um local repleto de afetividade, onde você viveu experiências, onde geralmente com familiares ou com cônjuge, namorado, enfim, o que for. Ou então aqueles espaços onde você conviveu ali com muitos amigos. Enfim, um local que você passou anos da sua vida. Tipo, eu conheci hoje um espaço novo aqui na cidade. Aquilo ali já é lugar para mim? Não vivi quase nenhuma experiência ali. Como é que aquilo ali já é lugar para mim? Não é, não. Lugar na geografia é um espaço que você cria vivências. Você cria vivências ali, você vive coisas ali. Então, ele tem que existir algum sentimento para ser lugar. Tem coisas que é lugar para mim e não é lugar para vocês. Tem coisas e vice-versa. E tem coisas que pode ser lugar para mim e lugar para vocês também. Exemplo, a Ilha de Santana, que já existe há não sei quantos anos. Eu não lembro quando a ilha foi construída, não. Mas já existe há muitos anos. Eu acho que todo mundo aqui que mora na cidade, em Caicó, que praticamente frequenta a ilha, né? Porque todos os eventos da cidade, principais eventos, acontecem lá. É um espaço utilizado também não só para eventos, como também para lazer, para atividade física, para, sei lá, N coisas, né? Para leitura, para, sei lá, o povo usa para namorar também, usa para várias coisas, né? Enfim, mas ali virou um lugar, se tornou um lugar para praticamente todo o caicoense, se tornou um lugar. Assim como a Praça Dom José Delgado, ou então aquela Praça de Santana, aquela região ali se tornou um lugar para muita gente ou para praticamente todos os caicoenses, certo? Mas nem sempre um lugar para mim vai ser lugar para você. Por exemplo, minha casa é um lugar para mim. Eu já considero esse espaço como lugar para mim, porque eu já estou aqui praticamente há 2 anos, já convivi aqui com os meus 2 vizinhos que eu tenho, enfim, com os 10 cachorros que tem na rua, que já se tornou um lugar para mim. Mas para vocês não é. Minha casa não é um lugar para vocês. Não é. Vocês nem conhecem, sabe? Não, que eu moro, né? Não é um lugar. Lugar não é qualquer posição do espaço. É um local repleto de afetividade. Para a geografia é isso. Envolve sentimento por aquele ambiente. Tipo, a casa da avó de vocês pode ser um lugar para vocês. Ou você pode ter passado a sua vida inteira sem nunca ter conhecido onde sua avó mora. E aquilo ali vai só uma vez e faz, vixe, isso aqui é meu lugar? Não, não é esse lugar ainda. Você não viveu ali, não conviveu, não teve experiências ali. Aí eu pergunto, todo lugar é uma paisagem? Pode ser uma paisagem? Está contido ali naquele lugar uma paisagem? Pode. Pode. Paisagem é tudo aquilo que você consegue sentir, perceber, né? Pode. Mas toda paisagem é um lugar? Já pegou, né? Não. Toda paisagem é lugar? Porque se toda paisagem é lugar, você deveria entender que, tipo, todas as paisagens no mundo, você já viveu experiências importantes da sua vida, você passou diversas ocasiões ali, você viveu muito, criou um apreço, um sentimento por todas as paisagens. Nem toda paisagem é lugar, depende muito de pessoa para pessoa, né? Enfim, e tipo, ninguém aqui viajou o mundo todo, nem eu nem vocês. Então, e tipo, provavelmente, não vou dizer isso não, porque isso é triste. Região. Região, o que é região? É outra categoria de análise da geografia. É uma das mais difíceis de você conceituar, mas não é tão complicado, não. O que seria uma região? Eu vou trazer para nós, para ver se vocês entendem, vocês trazem isso aí para a gente e conseguem compreender melhor. Por exemplo,
o IBGE, ele dividiu o Brasil em 5 macro-regiões, em 5 grandes regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ele dividiu conforme critérios físicos e critérios sociais. Mas me diga uma coisa, o que é que faz com que ele demarque essas regiões? É porque elas têm o quê? Elas têm algo que é só delas, que só existe ali, por isso que ele só... Então, aqui é o Norte, aqui é o Nordeste, aqui é o Centro-Oeste, aqui é o Sudeste, aqui é o Sul. É porque eles detectaram que existem características que são inerentes a elas. Que características seriam essas? Tipo, o que é que faz com que o Nordeste seja diferente das outras regiões? O que é que a gente tem aqui de A vegetação, o clima. Coisas naturais. Paisagem. Paisagens. Perfeito. A gente tem características físicas que são diferentes do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul, mas a gente também tem características humanas, sociais, que são diferentes também. Mesmo a gente convivendo num país, no mesmo país, a gente tem características aqui que é só do Nordeste. Que características seriam essas? Sei lá, talvez o nosso sotaque, o nosso jeito de falar, que seja diferenciado, ou, sei lá, culinária, que mais? o modo de se vestir. Sei lá, as gírias, que a gente utiliza, algumas palavras que a gente utiliza para explicar algumas coisas, a gente transfere para outros nomes, e aí isso é nosso, isso é uma característica nossa. Músicas, talvez algumas músicas elas sejam mais características da nossa região. Enfim, tem coisas aí, se a gente for parar para pensar, tem coisas que fazem com que a nossa região ela tenha características próprias. Por quê? O que é uma região? Uma região é uma parte de um todo, ela sempre é parte de um todo, que tem as suas próprias características, que vai definir ela como sendo uma região. Características que sejam elas físicas ou naturais, ou sociais. Então, região é sempre uma parte de um todo que possui suas próprias características físicas e humanas. Ok? Então, é assim que a gente delimita uma região. Então, a gente vai estudar lá na frente, vai estudar as regionalizações do Brasil, que é as divisões regionais brasileiras. Alguns geógrafos, ao longo da história, fizeram divisões do Brasil em regiões. E aí eles utilizaram critérios para isso, para dizer, olha, aqui é o Nordeste, aqui a gente não vai chamar de Norte, a gente vai chamar de Amazônia. E aqui a gente vai chamar de Centro-Sul, vai juntar ali o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Porque aqui a gente tem características que são comuns entre eles. Então, a gente vai ver que eles vão utilizar critérios para dizer que cada região ali específica tem suas próprias características, que envolve tanto aspecto físico quanto aspecto humano. É isso que está dizendo aqui, ó. Conforme suas características físicas e sociais. Vai definir ali a região da outra. E falta menos de 1 minuto. Oh, meu Deus do céu, não vai dar tempo. Oh, God, oh, Jesus. Tentem responder isso aqui, viu? Em casa. Já estão em casa mesmo, né? Respondam esses exercícios de fixação e me lembre de dar o gabarito para vocês, porque vocês não recebem gabarito do exercício de fixação. Não recebem. Vocês só têm aí o gabarito daqueles exercícios, como é o nome? Exercícios propostos. Propostos que vocês têm. Façam esse